Vou compartilhar aqui. Estão vendo aí? Tá dando para enxergar? Perfeitamente, professor. Show de bola. Então, pessoal, hoje a gente vai para o nosso último dia da oficina de diagnóstico molecular, né? Eu estou articulando com os meninos do PET, né, e da empresa para ver se a gente faz isso lá para novembro, por exemplo, ou dezembro, se a gente já tiver voltado a alguma presencialidade, para a gente tornar essa oficina um curso de 20 ou 40 horas, tá? Eu estou conversando isso com o professor Paulo Porto, que é o coordenador do curso, tá? Para a gente tentar fazer esse curso, né, numa primeira oportunidade, e dependendo da aderência, né, dos meninos, dependendo da necessidade, a gente tornar esse curso uma espécie de coisa cíclica, né, para que tenha todo semestre, em vistas de que a gente está articulando no curso o retorno do bacharelado, que é uma coisa que no passado a gente tinha e por motivos que a gente não sabe, a coisa se perdeu, mas é algo que com o retorno disso a gente só tem a ganhar no curso. E uma das áreas que a gente tem muito interesse em que tenha uma penetração maior é exatamente essa parte de estudos em genética, biologia molecular, que é uma praia que é muito nossa, onde a gente pega muito sol e que a gente não pode estar entregando de mão beijada para outras áreas, né? Então a gente precisa se apropriar disso, precisa endossar esse discurso, precisa compreender a importância disso e fazer um corpo de cobrança nesse sentido. Então a gente está alinhando isso para talvez novembro ou dezembro, e a gente tendo sucesso, se Deus quiser, a gente consegue fazer ciclicamente, né, para que a gente tenha um oxigênio novo no curso e dê novos horizontes, né, para os alunos. Então, hoje, ixi, Maria, nem sabia que tinha feito essa história aí. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o uso de técnicas envolvendo estudos em cromossomos, tá? Os cromossomos, eles são a forma com que o DNA ele é armazenado no núcleo, tá? E, logicamente, que esses cromossomos, eles, de acordo com o processo de mitose, né, de divisão celular, eles podem apresentar defeitos, tá? E esses cromossomos, né, essas estruturas, elas sempre foram largamente estudadas, né, desde o século XIX, o ser humano sempre teve muita curiosidade em entender como é que funcionava o núcleo da célula. E com o advento da descoberta do DNA, a coisa se aprofundou muito mais. E aí, com os estudos em modelos biológicos, né, como, por exemplo, a drosófila, que é uma das moscas, assim, dos insetos mais estudados que já foi catalogado na ciência, o pessoal foi entendendo mais ou menos como é que funcionava a dinâmica do cromossomo, né? Como é que qual a importância dele num processo de divisão celular, qual a importância do cromossomo num processo de senescência celular, de apoptose e por aí vai. E também, né, dentro do processo de divisão celular, quais eram os principais erros, né, as principais inconsistências, as principais rupturas, por exemplo, que aconteciam nesses cromossomos e que, via de regra, estavam conduzindo a alguns quadros de doença, né? Então, uma das estruturas que ficou muito em evidência com os estudos dos cromossomos foram os telômeros. Alguém já ouviu falar? Alguém já ouviu essa palavra? Telômero? Só para ter uma Já, ideia. professor. Me lembro E desse telômero em biocel.
E você viu falar o que sobre ele? Só eu posso estar errado, Tem problema não, mas aqui tá todo mundo aprendendo. está relacionado com a formação de microtúbulos. Tá isso na minha cabeça, mas não sei se está certo. Não, não aqui no nosso contexto. Os telômeros, eles são, na realidade, como se fossem as extremidades dos cromossomos. Então, se você pegar essa imagenzinha que está aí por trás da palavra histórico, isso aí, de fato, é uma fotografia de um determinado tipo de exame citogenético chamado de FISH, que eu vou falar sobre ele. E essas estruturas em amarelo, essas pontinhas que vocês estão vendo, esses pontos amarelos, é exatamente uma sonda que é desenhada para ser complementar a sequência de DNA do telômero, que é exatamente as extremidades dos braços dos cromossomos. Os telômeros, eles são, sob o ponto de vista da vida da célula, são as primeiras estruturas que vão sofrer deterioração. Ou seja, uma célula, quando está diante de uma condição de estresse oxidativo, né, de radiação, né, de dano no DNA, no cromossomo, a primeira estrutura que vai sofrer é exatamente as extremidades. E é exatamente essa deterioração das extremidades que leva a célula a entrar no estágio de senescência e muitas vezes entrar em apoptose. Por quê? Porque quando o telômero começa a ser degradado, o cromossomo entende o seguinte: ora, se o telômero, que é a estrutura que, vamos dizer assim, protege a cadeia de DNA, né, a cadeia cromossômica, contra esses primeiros danos, se o telômero já está sofrendo, pode ter certeza que na parte central do DNA já existem também muitos outros danos acumulados. Então, quando o telômero sofre, a célula, via de regra, ela entra em senescência. E quando ela entra em senescência, uma série de mecanismos intracelulares, né, em termos de genes, né, eles vão se modificar para apontar aquela célula para entrar num processo de apoptose. Tá? Ou seja, na hora que o telômero sofre, a célula entende que está velha. Quando ela entende que está velha, ela já se programa para entrar em apoptose. Tá? Então, aqui no nosso contexto, a função desse telômero é dar proteção ao cromossomo. Tá? E aí, o que acontece? Sabendo disso, o pessoal começou a entender o seguinte: ora, se é verdade que o telômero é como se fosse um marcador da idade da célula, significa dizer que quando a célula estiver, né, com um nível de degradação no telômero, ela indica estar senil, ela indica estar uma célula idosa. E células e tecidos em senilidade, né, idosos, eles acumulam dano. Então, o risco de você ter uma célula senescente, né, uma célula velha, de surgir defeitos no processo de divisão da célula é muito alto. É por isso que eu falei agora há pouco que quando a célula entra no estágio de velhice, de senescência, ela já começa a apontar para a apoptose. Por quê? Porque a chance da quantidade de defeitos que ela tem ser tão grande e esses defeitos eles se evidenciarem com erros no processo de mitose, com erro na produção de proteína, de hormônios, seja lá o que for, ela já aponta para. É melhor que ela aponte para a apoptose do que ela permaneça viva. E o que ocorre, né, o fundamento molecular mais trivial, simples, barato e rasteiro do câncer é exatamente esse. É uma célula que deveria ter morrido, é uma célula que acumulou muito dano, é uma célula que acumulou muito defeito, mas que por algum erro, por algum mecanismo molecular, ela conseguiu se evadir
desses estímulos de apoptose. E aí ocorreu o fenômeno inverso. Ao invés de ela entrar em apoptose, ela foi ativar genes que vão aumentar ainda mais a velocidade do ciclo, né, do ciclo celular, daquela célula que deveria ter entrado em apoptose. E uma das moléculas que é responsável exatamente por esse controle é o telômero. Se o telômero sofre degradação, via de regra, aquela célula é apontada para ir para o processo de apoptose. Se o telômero está íntegro, se o telômero está funcional, né, se o telômero está saudável, aquela célula aponta para um processo de vida comum, de vida normal, ciclo celular. Vai se dividindo, vai se proliferando, e é a vida que segue. Baseado nesse fundamento, o pessoal começou a investigar exatamente de que forma, né, o telômero estava relacionado ao câncer. E aí se descobriu que numa boa parte dos tumores de câncer, esses telômeros, eles estão ativos. Ou seja, algum tipo de mecanismo fez com que houvesse a ativação da telomerase, que é a enzima que reconstitui o telômero, fazendo com que o cromossomo voltasse a ser, entre aspas, um cromossomo viável, certo? Ou seja, a gente tem aí a compreensão de que a reativação do telômero numa célula que já acumulou muito dano produz o aparecimento de uma célula problemática, de uma célula neoplásica. Então, o que são esses telômeros, né? Esses telômeros, eles basicamente são essas pequenas sequências de nucleotídeo aí, ó, que vão se repetindo, né? Por isso que elas são em tândem, porque você tem vários pedaços dela, ricas em guanina, tá? E aí eles vão formar essa estrutura aqui, ó, tá? Ó, aqui tem um cromossomo ordinário, né? E você tem aqui os 4 caps, os quatro telômeros, tá? Do cromossomo. Então, ó, nessa imagem está muito representativo do que eu estou dizendo. A célula, com o passar do tempo, com o passar dos anos, né? Aí está até representado através da idade. Você tem um tecido com 25, 45, 65, 70 anos. Veja que do 25 para o 75, os telômeros, eles vão se degradando, né? Eles vão diminuindo. Quando chega de 60 para 75, praticamente não existe mais telômero. Ou seja, praticamente não existe mais esse cap de proteção do cromossomo diante das agressões de radiação, de estresse oxidativo e tudo mais. Então, nesse estágio, é muito fácil que essa célula, que está no estágio de senescência, ela tenha uma grande quantidade de instabilidades genômicas, uma grande quantidade de mutação, uma grande quantidade de erros que não foram reparados. E isso tem problema? Tem. Porque se essa célula, por algum motivo, se esse DNA, por algum motivo, ele escapar dos mecanismos de reparo, nos mecanismos de indução da apoptose, essa célula vai produzir uma neoplasia, que pode ser uma neoplasia de pequena consequência, né? Pode ser uma neoplasia benigna, pode ser um tumor benigno, como pode ser uma neoplasia maligna, né? Neoplasia é um conceito amplo de surgimento de tecido novo. Agora, se esse surgimento vai ter caracteres malignos ou benignos, aí o que vai dizer é exatamente o estudo genômico de cada tumor, tá? Mas o conceito de neoplasia ele é um só, que é a formação de tecido novo. Agora, se vai ser restrito àquele tipo de tecido, né, que a gente chama de tumoração benigna, é um cenário. Mas se ele vai poder assumir outros perfis de tecido, se ele vai ter condição de invadir outros órgãos, e aí já tem a situação de malignidade, que a gente chama.
Tá? Então, repare a importância que esse telômero tem como sendo um marcador da idade dos tecidos. Né? E quanto mais senescente é o tecido, quanto mais senescente é a célula, maior é o dano que esse telômero sofre. Então, esses telômeros têm funções, né, biológicas na recombinação cromossômica, ou seja, eles vão ajudar a organização desses cromossomos durante o processo de crossing over, por exemplo. Eles vão proteger contra a degradação do DNA, né, porque eu falei que são eles as primeiras estruturas que vão proteger o cromossomo contra esses danos oxidativos, de radiação. E eles têm um papel fundamental na apoptose e na senescência, porque são eles marcadores genômicos que indicam para aquela célula esses estágios aí de vida, como o estágio de senescência e a necessidade da célula entrar em apoptose, tá? E aí tem algumas doenças aí, algumas síndromes, né, que são até bastante raras, mas que têm algum tipo de relação com o mau funcionamento desses telômeros, como síndrome de Werner, ataxia telangiectasia, que é uma síndrome onde o indivíduo tem uma fragilidade muito grande nos vasos sanguíneos. Síndrome de Bloom também está relacionado com vaso sanguíneo. Anemia de Fanconi. Então tá aqui ela, ó. A telomerase, né, que é a enzima que vai ter o papel de recompor o telômero, né, basicamente ela vai ter uma atividade de, enquanto aquele cromossomo estiver numa célula que tenha uma idade e tenha uma função fisiológica viável, essa telomerase ela tem função de recompor o telômero. Ou seja, o telômero foi degradado por um mecanismo oxidativo, a telomerase vai lá e recompõe aquela estrutura, né? Que na verdade a telomerase tem uma atividade de transcriptase reversa, tá? Que a gente já viu o que é e vocês também já viram aí nas disciplinas. Então, ninguém precisa definir o que é isso. Então a telomerase ela tem um papel muito importante na recomposição do telômero. Aí você pode perguntar, mas professor, o senhor não disse que o telômero se degrada só quando a célula vai ficando velha e que é uma coisa boa que ele se degrade porque a célula assim entra no mecanismo de apoptose? Tudo bem, exatamente, esse é o mecanismo normal. No entanto, se você tem no tecido, ou se você tem naquele órgão, se você tem naquela célula, um ambiente muito oxidativo, um ambiente muito radiativo, um ambiente muito tóxico, sob o ponto de vista químico, o que vai acontecer? Esse telômero ele vai se encurtar, ele vai se degradar muito mais cedo do que deveria. Então a telomerase ela existe por um motivo fisiológico, não por um motivo patológico. Na medida em que você expõe os tecidos e as células a uma situação em que o telômero vai ser degradado precocemente, precisa que haja uma reversão nesse processo. E quem é que vai fazer essa reversão? A telomerase. Então, ao passo que o telômero se degrada, a telomerase é uma enzima que vai fazer a recomposição do telômero, tá? Então tá aqui o que ela faz. Ó. Você tem a degradação ali das bases por algum tipo de processo e ela vai lá e recompõe a extremidade do cromossomo, retornando o telômero ao tamanho original. Certo? Ó, aqui é a comparação. Aqui no cromossomo ele está degradado, ou ausente, e aqui a telomerase em atividade fazendo a ressíntese desse telômero. Bom, então vocês estão reparando que o telômero e a telomerase eles têm um papel importante
num processo biológico natural que é o envelhecimento. Né? Tudo que é composto por célula envelhece. Né? Inclusive tudo que é vivo morre, né? Sendo aí bem filosófico aí na nossa biologia, tudo que é vivo em algum momento vai morrer, vai perecer. Então, o envelhecimento é um processo que é inerente a tudo que é vivo, a tudo que é biológico. Né? Uns bem mais e outros bem menos. Né? Se a gente olhar o ser humano, né, que vai vivendo aí num ambiente altamente industrializado, muito tóxico e tal, a gente tem uma perspectiva aí no Ocidente, né, de 70 anos, 75 anos. Aí você já olha para os países orientais, né, de civilizações milenares, que já estão com um nível de desenvolvimento de sociedade muito mais avançado do que o nosso, em termos culturais, educacionais e tudo mais. Você já tem uma perspectiva de vida diferente. Né? A quantidade de centenários no Japão, por exemplo, é uma coisa assim assustadora. Né? Tem alguns distritos, né, do Japão em que a média de idade das pessoas, a média, né, é de 80 anos. Ou seja, a quantidade de pessoas acima de 90 anos, de 100 anos, é muito grande. E isso tem a ver com o quê? Né, na nossa conversa aqui molecular. Tem tudo a ver. Porque se eu estou dizendo que o telômero é um marcador, né, relacionado ao envelhecimento, e eu estou dizendo que a telomerase é uma enzima que recompõe esse telômero, que ajuda a célula a permanecer viável, o que vem na cabeça da gente? Porra, então existe uma possibilidade de você reduzir a velocidade com que o relógio biológico passa. Né? É um raciocínio por demais razoável. Ora, se eu tenho uma coisa que, quando essa coisa se degrada, a célula fica mais velha, se eu tiver condição de reduzir a taxa de envelhecimento dessa coisa, eu tenho condição de reduzir a taxa de envelhecimento da célula. E assim, várias pesquisas são desenvolvidas ainda em torno da descoberta, né, de como as células e tecidos eles envelhecem. E os telômeros é uma dessas linhas de pesquisa. Tá? E o telômero e a telomerase. Né? É importante que se diga isso. Atualmente, essas pesquisas que envolvem a atividade da telomerase no telômero relacionado com o envelhecimento, elas convergiram não somente para a história do envelhecimento, mas convergiram também para o estudo da neoplasia. Tá? Hoje, a gente já consegue compreender que na hora que você controla o funcionamento dessa telomerase, as chances do desenvolvimento de neoplasia são maiores. Né? Ou seja, tem a história do bônus, de você conseguir retardar, teoricamente, o envelhecimento, mas tem também a história do ônus, que é a possibilidade do surgimento aí de neoplasia. Tá? Eu vou já mostrar algumas coisas aí relativas a isso. Então, a gente tem que não só os telômeros, mas a gente tem também uma série de outros genes, uma série de outros grupamentos gênicos que têm importância também no envelhecimento e no controle do surgimento de neoplasia. A gente tem um gene extremamente importante no nosso genoma, que é o P53. Tá? O P50, ele é até chamado de gene guardião. Né? Por que ele é chamado? Porque ele é um dos genes que, quando a capacidade, né, de identificar, né, instabilidades genômicas por parte desse gene naquela célula, automaticamente ele é quem dá os primeiros comandos, né, da produção de algumas proteínas para que grupos de outros genes, como por exemplo as caspases, que são os genes produtores das caspases,
que são as principais proteínas envolvidas no processo de apoptose. É uma cascata de proteínas, essa cascata de caspases. Então, esse P53 ele é fundamental no controle do aparecimento de células problemáticas. Tá? Então, vem aí essas perguntas, né? As intervenções nesse mecanismo de telomerase e telômero, elas são benéficas ou maléficas? Né? O que vocês acham? Diante dessas coisas que eu já comentei, de você ter, né, a possibilidade de reduzir, vamos dizer assim, um estado oxidativo, né, um estado inflamatório dessas células, mas ao mesmo tempo você tem aí uma chance mais elevada de aparecer condições como neoplasias. Né? O que vocês acham? Professor, eu acho que deve ter uma questão ética bem forte aí por trás, né, com relação a isso, que seria Com meio certeza. que interferir no estado natural ali da fisiologia daquele indivíduo. Não sei, eu acho que é uma política muito ética por trás, professor, sobre isso. Tem questões éticas muito profundas. Porque você imagina que. Vamos falar só do envelhecimento, né? Vamos dizer que agora a gente tem condição aí de retardar, né? A chance de envelhecimento de uma parte da população, porque de fato não é esse tipo de tratamento, né, de método, de medicamentos, de fármacos, de tal e tudo, isso não está disponível para o mundo inteiro, né, não está disponível para todo mundo de uma forma igual. Pelo contrário, isso daí vai estar disponível para uma quantidade muito pequena de pessoas. Mas vamos hipotetizar que isso fosse, né, uma coisa acessível para todo mundo. Será que seria viável, né, a gente ter uma dilatação no tempo de vida, né, das pessoas do planeta? Qual seria o impacto disso para o planeta? Né, esse atraso, vamos dizer assim, na renovação da humanidade, né? Vamos dizer assim, que as pessoas agora estariam vivendo mais. E, obviamente, que os nascimentos não param, né? Então tá a torneira, se a gente comparar assim, entre as pessoas que estão morrendo e que estão nascendo, ela ficou positiva, né? Ou seja, menos pessoas estão morrendo, porque elas estão vivendo mais, e mais pessoas estão nascendo. Então, num cenário como o nosso, agora, né, que não tem comida para todo mundo, não tem água para todo mundo, a distribuição disso ficou muito problemática, né? Crises mundiais, pandemias, guerras, de êxodos, né, de países para países, porque vivem conflito social. Então, teria aí, de fato, de maneira macroscópica, né, já um problema ético de ordem global. E se a gente fosse olhar ainda do ponto de vista microscópico, né, olhando sob o ponto de vista do país, de uma cidade, de um grupo étnico, como é que isso, que impacto que isso teria? Né? E como alvo terapêutico, né? De que forma essas telomerases, ou até o próprio telômero, né? Porque a telomerase ganhou muito mais projeção depois que se descobriu, porque se percebeu se ela que conserta o telômero, então o alvo é ela e não o telômero. Né? O telômero é basicamente uma consequência do funcionamento dela. Se ela vai bem, o telômero vai bem. Se ela vai mal, o telômero se degrada. Então, atualmente, essa telomerase, ela serviu, o funcionamento dela, a compreensão serviu de base para o entendimento e para as pesquisas de desenvolvimento de uma droga chamada TA65, né? Que é um tipo de terapia que visa a reativação da telomerase. Ah, professor, não entendi não, porque o telômero, a telomerase é reativo, como assim? Bom, lembra que eu falei para vocês da história da célula velha, senescente, né? Aqui. O que acontece aqui, ó? Com esse último grupo aqui. Esse grupo senescente com limitada divisão celular e erros genéticos. Ora,
essa célula com uma grande quantidade de erros e com o telômero reduzido, provavelmente ela está nessa situação sem conseguir renovar o telômero. Por quê? Porque a telomerase já provavelmente está em baixa atividade ou praticamente em inatividade, tá? Ou seja, ela chegou num ponto em que um dos mecanismos que vai fazer com que ela não se renove é exatamente inutilizar o funcionamento da telomerase. Ou seja, a própria célula vai diminuir a expressão dessa enzima, vai diminuir a expressão da telomerase para que ela não renove o telômero. E ela não vai renovar o telômero por quê? Porque a célula já está carregada de erros que não foram reparados. Então é melhor que ela morra. É melhor que essa célula entre em apoptose. Por isso que a telomerase na célula senescente, ela tem uma atividade limitada. Então, esse TA65, ele promete exatamente a reativação da telomerase. Ou seja, eu vou reativar o funcionamento da enzima, né, o retorno à produção daquela enzima, da telomerase, na ativação, na recomposição do telômero, certo? E aí está basicamente os estudos em animais que delineiam o funcionamento disso, né? Você tem aqui o envelhecimento, que produz a redução das telomerases, nos telômeros, por conta de uma redução na atividade da telomerase, e aí você tem doenças degenerativas, você tem o desgaste do tecido, né? Por ocasião de estresse oxidativo, por ocasião do acúmulo de danos. E aí o que acontece? Com alguns tratamentos, como é o caso desse TA65, o que acontece? Você tem o retorno da atividade da telomerase, tem uma reexpressão da telomerase, né, fazendo com isso com que haja aí o retorno da síntese daquele telômero. Mas aí você tem, né, aí o aumento da expectativa de vida, né, que são os benefícios, a redução dos telômeros encurtados. No entanto, a gente tem um ponto 4 aqui que precisa ser muito discutido, que é a elevação na chance de câncer. Por quê? Ora, porque aquela célula com o telômero encurtado, existe um motivo para aquilo. E que motivo é? É porque ela está velha. Ela já acumula dano. Ela já acumula lesões no cromossomo e no DNA. Então, o que adianta eu reativar uma enzima que vai manter viva uma célula cheia de defeitos? Então há um risco iminente, né, do surgimento de câncer. Por isso que esse tipo de recomendação, de tratamento, ele precisa ser feito, né, geralmente com base num estudo de herança genética muito bem feito. Por quê? Porque se você tiver uma instabilidade genômica, né, uma deleção, uma mutação que você tem herdado, né, dos seus ascendentes, dos pais ou dos avós, você é um sério candidato a não entrar nesse tipo de tratamento. Por quê? Porque você já tem a predisposição para aquele determinado tipo de câncer. E você vai jogar uma variável, né, um fator de predisposição a mais aí nessa equação que pode fatalmente levar você a desenvolver. Aí tá aqui um site, né? Vocês podem até mesmo olhar aí no Google. Você bota TA65, telomerase, telômero, alguma coisa assim que vocês vão ver. Já existe até no Brasil para vender. Eu acho que você compra e já recebe de São Paulo. Esse tipo de medicamento vem como pílula. Agora tem que ser feito com acompanhamento, tá?
mas ele já é liberado pelo FDA e tudo mais. Bom, e qual é o contexto do aparecimento de um câncer, né? De uma neoplasia? Basicamente, você tem a instabilidade no genoma e você tem elementos aí do microambiente. Então eu tenho como se fosse uma coalizão de fatores. Eu tenho o problema no DNA, o problema no gene, a mutação, a deleção, a translocação, seja lá o que for. E tenho no microambiente ali da minha célula elementos que vão favorecer o defeito, né, o aparecimento de uma multiplicação desordenada naquela minha célula. Então eu tenho um hormônio que pode predispor isso, eu tenho o estresse oxidativo que pode predispor isso, eu tenho componentes químicos que podem promover isso, eu tenho medicamentos que podem promover isso, eu tenho os agrotóxicos, né? Quem é que tem a ilusão hoje de se alimentar com alimentos que não tenham dosagens elevadas de agrotóxicos, né? Não, todo mundo hoje, a gente se alimenta, os nossos alimentos, eles são extremamente contaminados com isso, né? Por conta das necessidades, né, que o pessoal aí da agricultura, do agronegócio entende para ser mais rápido, para ser mais fácil, mas a biologia, a agronomia, né, a engenharia agronômica já mostrou que não é por aí, né? A gente já tem vários tipos de pesquisas que mostram que você tem alternativas biológicas para poder fazer o melhoramento de uma cultivar, né, de uma planta. A Embrapa tem trabalhos assim sensacionais, você melhorando a capacidade genética, né, de uma planta, de ser mais resistente contra uma intempérie climática ou contra um ataque produzido por um micro-organismo, por um fungo. Então, essa lógica, né, brasileira, tupiniquim nossa, aqui de uso de agroquímicos, né, uma lógica muito tosca e que só serve para matar a gente de maneira lentamente, tá? E o que tem a ver a telomerase com o câncer? Exatamente pelo que eu falei agora. Existem, né, fortes indícios, fortes comprovações que dão conta de que o surgimento do câncer das primeiras células neoplásicas se dão por conta de uma reativação da telomerase que deveria não estar mais funcionante, tá? Ou seja, a ativação da telomerase numa célula senescente, numa célula que deveria estar evoluindo para um estágio de apoptose, é prejudicial para ela. Por quê? Porque vai fazer com que fique viva uma célula que está carregada de defeitos, carregada de instabilidade. Tá? Então, a recuperação dessas telomerase, a recuperação da atividade da telomerase e, consequentemente, a reativação do telômero é uma coisa que está muito associada com o câncer. O principal mecanismo que dá conta da reativação dessa telomerase é exatamente o fenômeno de imortalização. E o que é o fenômeno de imortalização? É o contrário do fenômeno apoptótico. Ao invés da célula desenvolver a cascata de caspases para poder fazer degradação do DNA, desorganização do núcleo, blá, 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 aquela coisa toda, e entrar em apoptose, ao invés disso, ela se torna muito mais proliferativa. Ou seja, ao invés dela ativar os genes que vão endereçar para que ela entre em apoptose, ela vai ativar o grupo de genes que vai preparar o aparato proteico da célula para ela se multiplicar. Né? Então, daí vem esse termo de imortalização, porque aquele clone,
né, daquela linhagem de células, ao invés dele entrar em apoptose, ele vai se proliferando, ele vai se multiplicando e ele não desaparece no tecido. É interessante, ó, que tem nessa coisa de estudo de câncer, eu vou mostrar para vocês aqui, tem um tipo de tumor, de célula, que é muito utilizado hoje para estudos de câncer, que é a célula do tipo HeLa, tá? Essa célula, ela até recentemente, ela ainda dando uma questão jurídica, porque é o seguinte, essa célula, a célula HeLa, que é uma célula de um parênquima do útero, se eu não me engano, o primeiro tumor, né, o tumor que originou essa célula é dessa mulher aqui, ó. Essa mulher viveu em 1900 e não sei o que, entre 20 e 40. E aí o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver com as causas? O médico que tratou desse tumor dela, ele tirou o tumor dela, né? E simplesmente, como ele era também um cientista, ele cultivou as células do tumor. O que significa cultivar célula? Ele pegou o tumor, né, colocou colagenase, proteinase, uma série de enzimas para desagregar a matriz extracelular, e aí daqui a um tempo você tinha ali um líquidozinho rosa contendo as células e as proteínas, né, as células do tumor e as proteínas da matriz extracelular. Aí o que ele fez? Ele pegou a célula e saiu colocando em meios de cultura, e a célula foi se desenvolvendo e foi crescendo, se proliferando. E aí, com o tempo, parte dessas células iam morrendo. Por quê? Porque na hora que elas iam tendo contato umas com as outras, elas vão morrendo. Então, quando você tem o que a gente chama de confluência da colônia, você tem que tirar uma parte dela e botar para outra garrafa. Né? Bota para outra garrafa, elas vão crescendo, crescendo, você vai olhando no microscópio. Quando elas começam a confluir, você tira, bota em outra garrafa. E assim você vai expandindo. Acontece que as células que ele tirou do tumor do útero dessa cidadã estão vivas até hoje. É tanto que o nome HeLa vem exatamente do primeiro nome dela, do primeiro e do segundo nome dela, que é Henrietta Lacks, que dá nome à linhagem de célula. Então é um clone, né, imortalizado. Até hoje você liga para a empresa que detém os direitos de venda dessas células, que é a TCC, e eles mandam para você os clones, e você vai e replica lá no seu laboratório e estuda o que você quiser. Se é droga, se é ciclo celular. E até onde eu sei, existe até uma briga na justiça para que a família receba alguma coisa, porque de fato as empresas que vendem isso, elas são trilhardárias, né? E a gente não sabe a situação, por exemplo, da mulher, né, que morreu de câncer por conta da célula que está viva até hoje, aí dando dinheiro para as empresas que comercializam, né, essa célula. Então, ó, a telomerase, ela está ativa em boa parte dos tipos de neoplasia. Então, você identifica lá que tem uma neoplasia, quando você faz a investigação para saber se a telomerase está ativa, ela está ativa em praticamente 90% dos tipos de tumor. Aqui são alguns dados. Ó, em câncer de pulmão, ela está ativa em 73% dos casos, câncer do intestino, 70%, câncer de mama, mais de 80%, leucemia mieloide, mais de 80%. Tá lá. E existem também outras. Aqui, ó. Ou então levado. Outras síndromes, aqui no fundo, que podem estar associadas à atividade da telomerase, que são mais situações mais raras, como essa disqueratoses congênitas, anemia aplásica ou aplástica, fibrose pulmonar, essa síndrome de Hörel-Heiderson. Então são situações mais raras, mas que também têm envolvimento da telomerase.
Tá? Essa telomerase também, ela tem uma associação com a via Wnt beta-catenina, que é uma via também importantíssima na geração de neoplasia. Essa Wnt beta-catenina, só para vocês terem uma ideia, são duas proteínas que existem na membrana plasmática de célula dos tecidos epiteliais. Então, onde tiver célula de tecido epitelial, a adesão, né, as tight junctions, que a gente estuda muito aí também na biologia celular, essa associação de proteína WNT e beta-catenina é uma das principais. Tem também a ecaderina, que é outra proteína, mas a telomerase ela tem uma modulação positiva com essa via WNT beta-catenina, ou seja, quando eu tenho uma reativação da telomerase, eu tenho uma modulação positiva nessa via, favorecendo o quê? Com que essas células elas saiam do seu sítio fisiológico e possam atingir outros tecidos. E onde é que eu tenho isso? Na metástase, né? E aí tem outras atividades também, outras funções que vão estar associadas à função dela, como sensibilização de DNA, capacidade oxidativa da célula. E aí a gente tem, dentro do estudo, né, dos cromossomos, a gente tem uma área, né, que é a citogenética humana. Alguém já ouviu falar? Não, professor. Então, o que é a citogenética? A citogenética é uma área de estudo que basicamente se preocupa com a análise da estrutura dos cromossomos. Então, quando você olha para um ser humano, para uma célula, né, você vai ter lá os cromossomos autossômicos, que são os cromossomos que vão codificar tudo que é em comum, né, para os dois sexos. E você tem os cromossomos sexuais, que são o X e o Y, que vão codificar para proteínas e estruturas assim muito específicas, né? Nem tanto específico, porque se você olhar para o X e o Y, do ponto de vista da diferença, né, a diferença entre o X e o Y é uma regiãozinha bem pequenininha que o Y não tem homologia no X. Ou seja, há indícios, né, muito fortes de que, na verdade, o cromossomo Y ele surgiu de uma degradação de um cromossomo X, tá? Ou seja, aquela história, né, aquela, como é que eu posso dizer? Aquela alegoria didática, né, de que a mulher veio do homem, na verdade é inverso. Né? Sob o ponto de vista cromossomial, a gente compreende que, na verdade, o homem veio da mulher. Por quê? Porque o que surgiu primeiro foi o cromossomo X. E como a mulher tem uma carga dupla de cromossomo X, a gente pode dizer que as primeiras derivações com relação a sexo foram, na verdade, de um organismo XX, né, vamos dizer assim, por assim dizer, de natureza fêmea, dando origem a um ser vivo, a uma célula, a um tecido, contendo um Y advindo da degradação de um cromossomo X. Ou seja, é como se a gente tivesse um indivíduo macho, né, um tecido macho, uma célula macho, que surgiu com o advento de uma degradação de um cromossomo que uma fêmea possui. Então, sob o ponto de vista da evolução dos tecidos, provavelmente foi o homem que veio depois da mulher. Tá? Então, a citogenética ela estuda exatamente os cromossomos. Né? Então, ela vai estudar o número de cromossomos, a organização dos cromossomos, a estrutura dos cromossomos, se eles estão corretamente dispostos. Né? Então,
A citogenética ela estuda exatamente isso. Eu não vou olhar diretamente para o DNA, né? Eu não vou olhar para o RNA. Aqui é uma coisa que a gente já vai olhar mais para o núcleo, né? Eu vou olhar de uma forma um pouco mais afastada, né? Eu não estou olhando para o gene, eu não estou olhando para o ácido nucleico, eu não estou olhando para a base nitrogenada, não. Eu estou olhando para o núcleo. Eu estou vendo quantos cromossomos tem, eu estou vendo se a quantidade está certa, se a estrutura está certa, se eles estão no lugar certo. Para quê? Para a gente poder discriminar defeitos. Né? Saber se eu tenho cópias a mais, cópias a menos, se o que deveria ser um braço longo é um braço longo, o que deveria ser um braço curto é um braço curto, né? Para a gente ter condição de identificar síndromes, como a síndrome de Down, por exemplo. A síndrome de Down, geneticamente, a gente diz que é o quê? É a trissomia do cromossomo 21. Ou seja, eu deveria ter 2 cópias e eu tenho 3. Ou seja, alguém, né, o pai ou mãe, mandou uma cópia a mais do que deveria lá no óvulo ou no espermatozoide, né, no ovócito, desculpa, ou no espermatozoide, quando do ato, né, da mistura dos cromossomos. Então, como é que eu vou estudar esses cromossomos? Ora, o cromossomo, ele é o quê? Ele é DNA. Então, se o cromossomo é DNA, né, de natureza, como se fosse numa natureza macroscópica, né, entre aspas, eu posso ter o quê? Sondas. Eu posso desenhar uma sonda que seja complementar a uma região lá do meu cromossomo, que nada mais é do que uma região de DNA. Então, vários estudos de citogenética, eles se baseiam em sondas. Então, você tem uma sonda que é marcada com algum tipo de cor ou algum fluoróforo, e você vai estudar para saber se tem ou não aquela deleção, se tem ou não aquele número a mais, ou se tem uma translocação, por exemplo, que ocorre muito na leucemia mieloide aguda, que é quando a gente tem a história do cromossomo filadélfico. A gente pode depois, né, se houver interesse, falar só sobre esses distúrbios moleculares em doenças do sangue, né? Isso também é muito bacana. Na história da leucemia, você tem a translocação de 2 cromossomos, do 9 e do 22. Então, é um pedaço que sai do 9 e vai para o 22 e um pedaço do 22 que vai para o 9. Tá? Então, essa mudança, né, essa translocação de um cromossomo para o outro, ela pode ser também identificada através de uma sonda. Tá? Então, com o passo da marcação dessas regiões problemáticas, você tem condição de indicar diagnósticos. Né? Por exemplo, uma das primeiras técnicas de análise citogenética é uma técnica que a gente chama de bandamento G. O que é o bandamento G? Basicamente, a célula era submetida a um tipo de tratamento, onde ela era rompida, depois o núcleo era rompido, e os cromossomos eles iam se ligando com alguns tipos de tampões, né, químicos, que faziam com que eles começassem a se organizar, a se condensar no núcleo da célula. E aí depois você conseguia tirar fotos desses cromossomos, né, através de um microscópio, e depois o computador organizava essas fotografias nos cromossomos de acordo com o tamanho. Então você sabe, dava para saber o que era o par de cromossomo 1 pelo tamanho, o cromossomo 2, o 3, o 4, e assim sucessivamente. Aí depois o computador montava, né, monta essa imagem aí que vocês estão vendo de todos os pares de cromossomos de uma pessoa. Aí você tinha condição de ver, principalmente, defeitos numéricos. Né? O bandamento G ele não tinha um refino muito grande para você ver, por exemplo, mutações ou translocações que ocorressem dentro do cromossomo. Né? Até tinha, mas não era
não era, digamos assim, tão refinado. Né? A gente conseguia muito quando ver se tinha um braço a mais, um braço a menos, uma cópia a mais, uma cópia a menos, mas não era possível da gente fazer descrições muito discretas, né? O que vocês estão vendo aí? É uma pessoa de que sexo? Masculino ou feminino? Feminino. Feminino, né? Por quê? Que caracteriza o feminino? Pela ausência do Y, tá? Não é que ela é mulher porque tem 2x. Ela, geneticamente aí do que vocês estão vendo, a caracterização, a justificativa é pela ausência do Y. Aí a coisa foi ficando moderna, né? A gente chegou no FISH. No FISH, a gente já usa sondas, múltiplas sondas marcadas de DNA, e aí você vai ter condição de ver essas imagens marcadas de acordo com a coloração fluorescente. Diferente, né? O SKY é exatamente uma derivação do FISH, onde a gente consegue ver todos os cromossomos ao mesmo tempo, de acordo com um padrão diferente de fluorescência, tá? E aí eu vou mostrar algumas imagens para vocês de como essas imagens elas são trabalhadas e o grau de resolução que você tem nesse tipo de técnica, tá? Eu ainda assim prefiro muito mais a biologia molecular daquilo que a gente não vê, né? Do DNA, do RNA, porque eu acho que é ali que está o segredo da coisa. É ali que é naquele código, né, que a gente tem toda a organização de um ser vivo, de qualquer coisa, né? Ali onde está a beleza da coisa, né? De você, querendo ou não, a gente diz assim, mas o pessoal que tem a coisa mais do determinismo ambiental, né? Não, mas é muito mais o ambiente, né? Que vai condicionar os seus tecidos a responderem, né? As suas células a responderem como respondem. Eu concordo, isso não diminui a importância do que eu estou dizendo, mas o ambiente ele vai modular o que você carrega, tá? A importância do ambiente é na modulação. Se você carrega um defeito, né, para uma determinada situação X ou Y, se esse defeito for grande, independente do ambiente, você vai manifestar algum tipo de situação. Aqui. Parou de transmitir ou vocês estão vendo aí que eu apertei o negócio? Parou, né? Tá dando pra ver? Ah, tá. Porque pra mim parou aqui. Então, para mim a graça tá mais na coisa molecular, né? Mas isso aqui também é bem legal. Ó, aqui, pela descrição, o que é? Ó? O cariótipo espectral, as sondas dos 24 cromossomos individuais marcados com diferentes corantes. Aí aqui, lá na banda G, o que acontece? A organização se dava pelo tamanho. Aqui a organização vai se dar também pela cor. Então, você está vendo que aí está tudo misturado, né? Eu não coloquei a imagem, inclusive isso é do livro de genética médica. Ela não está disposta da forma final, tá? Ela está aí realmente uma imagem bruta, mostrando logo depois os cromossomos de terem sido submetidos ao tratamento de coloração, de sonda, né? Com a sonda. Então aqui você, depois que a imagem ela for tratada pelo programa, a fotografia que você vai ter do cromossomo, né, do painel de cromossomo,
É basicamente como se fosse essa daqui, ó, sendo toda coloridinha. E aí aqui a gente tem condição, de uma maneira muito mais clara, de ver, inclusive dentro do próprio cromossomo, se tem translocação, se tem deleção, se tem alguma duplicação, certo? Aí aqui, ó, que ele está descrevendo nessa metáfase, a metáfase de uma mulher, 46XX, somente 23 cores estão presentes. A cor peculiar gerada pela sonda de pintura do cromossomo Y não é vista. Então, provavelmente o Y que eles marcaram foi de uma cor que não está aparente aí. Né? Por isso que ele concluiu que seria concluiu que seria uma mulher, não. Basicamente, provavelmente, se sabe de onde se extraiu, né, a amostra. Então, é basicamente para ilustrar. Ó, aí é uma análise de uma célula proveniente de um tumor, de um meduloblastoma. Esses blastomas, né, geralmente são tumores que acometem muito crianças, né, na fase intermediária de vida, às vezes na primeira fase e na fase intermediária, ali na meia infância, entre 2 e 6 anos. Então pode afetar de 0 a 6 anos. E dependendo do tipo de tumor, eles geralmente são muito agressivos, né? Pode até evoluir para o óbito muito rápido, né? Mas dependendo do tipo, eles são tumores que podem ser ressectados e a criança tem vida normal depois. Mas veja só a bagunça que é esse tipo de tumor aí. Ó. Repara bem. Olha o número 1 aqui, que você tem dois traços, duas manchinhas amarelas e duas manchinhas marrom creme. Isso daí mostra o tipo normal. Aí é basicamente como se a gente tivesse duas cópias do mesmo cromossomo. É porque aí, como o cromossomo provavelmente estava fragmentado, ele está dividido. Então, você vai ver aqui que essa manchinha amarela, ela é a metade da outra. É como se você estivesse montando aí na sua cabeça a junção dessas duas manchinhas amarelas aqui no número 1, ou na primeira linha onde eles estão organizados, juntando os dois amarelos e juntando os dois cremes. Pronto, aí você forma o par do cromossomo 1. Mas aí, ó, você vai andando, aí você chega, por exemplo, no cromossomo 7. Olha aí o cromossomo 7. O que acontece? Só tem duas manchas, né? Deveria ter quantas? Deveriam ter 4. Por quê? Pela mesma lógica do cromossomo 1 que eu expliquei agora. Você vai ter uma juntando com a outra, formando uma cromátide, e a outra juntando com a outra, formando a outra cromátide, né? Formando o par do cromossomo. E aí você só tem duas manchas, que inclusive não são nem da mesma cor. Né? Então aí você já tem um primeiro erro, uma primeira grande inconsistência. Né? Aí você vai andando e chega no cromossomo 15. Olha aí o cromossomo 15, a maluquice que é. Você tem 6 manchinhas. Então provavelmente você tem 3 cromátides de cromossomo 15. Né? Já tem também uma inconsistência. Né? Vai aí para o cromossomo que mais? Para o 11. Mesma coisa. 6 manchinhas. Tá? Então, também tá uma alteração numérica. Né? Tá um distúrbio numérico aí. Tá? Todo mundo viu isso que eu mostrei? No 11, no 15, no 7. São os numerozinhos pequenininhos aí que você tem embaixo de cada agrupamento desses aí. Acredito que sim, professor. Ó, mostrando o 21, o 20 também. Aqui tudo é alteração também. Ó, aqui também é uma análise de ficha. Ó. Aqui é de um espermatozoide. Aí o que você está vendo aí, ó?
cromossomo Y na cor verde e o cromossomo X na cor vermelha. Os dois espermatozoides à esquerda, né, essa primeira imagem aí à esquerda, ó, cada círculo azul desse é um cromossomo, é um espermatozoide, né, é a representação dos cromossomos do espermatozoide. Os dois à esquerda são monossômicos para este cromossomo, ou seja, para o X e para o Y. Né? Você tem 23 pares autossômicos e um X. O X é com o quê? Verde. Não, o X é vermelho. Provavelmente é o de baixo, na imagem à esquerda. E o de cima, que é o 23Y, o Y tem com o quê? Verde. Então, o de cima provavelmente é o Y e o de baixo provavelmente é o X. Tá? Isso aqui é uma representação normal. Né? Todo cromossomo, toda célula germinativa, ela carrega metade da carga autossômica mais metade da carga sexual. Então, se a carga toda é 46 mais 2 sexuais, a metade da carga é 23 mais X ou 23 mais Y. Então, essa imagem da esquerda, que é a primeira imagem, mostra o cromossomo de cima, o espermatozoide de cima, que é o 23Y, né? E o de baixo, que é o 23X. Tá? No painel central, ele é dissômico para o cromossomo X. Ou seja, ele tem a carga autossômica, mas ele tem duas cargas sexuais. Isso é um problema? Sim, é um problema. Por quê? Porque na hora que esse espermatozoide se fundir com o ovócito, né, da mulher, ele vai dar origem a um embrião, a um zigoto, de que natureza? 46, X, e o outro a gente não sabe, né? Porque pode ser X ou pode ser Y. Mas veja, você vai ter 3 cargas sexuais. Por quê? Porque só ele carrega 2. Tá? E o espermatozoide à direita, ó, ele já vai dizendo até a resposta. O espermatozoide anormal à direita é dissômico para os cromossomos X e Y. Ou seja, esse espermatozoide à direita, ele carrega também 2 cargas sexuais, mas é uma X e uma Y. Então, quando ele se unir, né, lá com o ovócito da fêmea, o que vai acontecer? Ele também vai carregar uma carga sexual triploide, tá? Também relacionada a algum tipo de síndrome genética, né? Síndrome de Edwards, síndrome de Klinefelter, aquela coisa toda que a gente conhece. Aí aqui, ó, já é células do líquido amniótico. Ou seja, aqui eu já tenho um embriãozinho se desenvolvendo, né? A criancinha se desenvolvendo. Note que aqui eu falava da metade da carga. Então, eu estou falando só de uma carga sexual e da metade da carga autossômica. Aqui você já está falando da carga completa de cromossomos, né? Então, o que você tem aqui? Ó, painel à esquerda, 46XY. Né, o cromossomo 18 da cor azul e o cromossomo X na cor verde. Tá? Então, ó, na imagem aqui de cima da célula, você tem o quê? 2 cargas do cromossomo 18, né, 2 manchinhas azuis e uma manchinha X e uma manchinha vermelha Y, tá? Então, 46XY. O que é que você tem no painel do meio aqui, ó? Painel central, mostrando 3 cargas azuis. O que é o azul, hein? É o cromossomo o quê? É um cromossomo autossômico, que ele diz que é o cromossomo 18. Então, essa célula que está sendo apresentada aqui no painel central, por ter 3 manchas azuis, e as manchas azuis são provenientes de sondas que se ligam no cromossomo 18, eu estou dizendo que eu tenho 3 cópias do cromossomo 18, que configura a chamada trissomia do cromossomo 18, que, se eu não me engano, é a síndrome de Edwards.
tá? E aqui no painel à esquerda, ele colocou uma sonda que marca o cromossomo 13 de verde e o cromossomo 21 de vermelho. Ele estava investigando provavelmente o quê? Cromossomo 13, defeito no cromossomo 13 indica síndrome de Patou. Defeito no cromossomo 21 indica síndrome de Down. Então, ele estava investigando aí, né, suspeitando de duas síndromes, a possibilidade de duas síndromes. Então, jogou a sonda e encontrou aí, ó, 3 manchinhas vermelhas que indicam 3 cópias do cromossomo 21 e uma manchinha azul que indica, uma manchinha verde que indica o cromossomo 13, mostrando só uma carga do cromossomo 13. Tem até uma manchinha aqui azul, né, indicando também 18, mas uma só está mais para o verde. Então se configura a trissomia do cromossomo 21, tá? Que é a chamada síndrome de Down. Vocês estão entendendo, gente, essas fotos ou tá muito viajante? Com a explicação tá dando certo, professor. Se for só ela, talvez não, né? Se for só ela, eu acho que não. Mas a legenda ajuda muito. Na hora que você entender o que é a mancha, né? E se vocês podem assistir também depois no YouTube, é muito legal essa coisa de gravar, né? Fora de série, que você depois pode revisitar, olhar e ver de novo. É bem legal. Mas com a legenda ajuda muito. Você olha para a legenda e lê a legenda e olha para a imagem. Então você vê o que tá, o que tem cópia a mais, o que tem cópia a menos. É basicamente isso. Ó, aqui o que é? Aqui já não é de quantidade. Né? Aqui é a investigação, ó, de um indivíduo com síndrome de George, por hibridização de 2 cores, demonstrando a deleção no cromossomo, no braço curto do cromossomo 11, que é exatamente, ó, esse pontinho verde que vocês estão vendo aí, tanto nessa imagem mais acima, que está lá junto do pontinho vermelho, quanto essa imagem mais central da célula, indicando que uma é complementar a outra. Ou seja, houve uma quebra no cromossomo 11 que provocada exatamente pela deleção. Se você pegar essa imagem aqui, ó, vixe, como ficou grande. Esse fragmento aqui é complementar a esse, tá? E a sonda ela foi desenhada exatamente para a área deletada, para conseguir se demonstrar que existiu essa deleção, essa quebra nesse braço do cromossomo 11. E aí confirma a hipótese do diagnóstico aí que está investigando. E aqui já é um negócio mais raro de aparecer, né? Essa síndrome de Bloom, geralmente, deixa eu ver se é que eu estou imaginando. Faz tempo que eu não vejo. É exatamente o que eu estava pensando. É uma síndrome que provoca um distúrbio generalizado nos hormônios, né? E aí tem toda uma problemática no esqueleto, no controle de cálcio. É bem complicada essa síndrome aqui. Mas ainda bem que é uma situação rara de acontecer. Aí o que você nota? Aqui, ó, você tem uma grande quantidade de translocação entre os cromossomos, ou seja, é como se praticamente quase todos os cromossomos eles estão
misturados os braços curtos com os longos entre si. Ou seja, tem uma grande quantidade de translocação. E geralmente essa situação aqui, quando ela é identificada cedo, dependendo da quantidade de translocações, ela é incompatível com a vida. Papai, tá na hora de acabar a aula. Tá na hora de acabar. E aí, gente? Papai, tá na hora de acabar a aula. Deu para entender tudo? Como é que foi aí? Papai, Fale tá com na o pessoal hora de aqui. acabar a aula. Diga oi, gente. Papai, tá na hora de acabar. Dúvidas? Tá na hora de acabar a aula. Tá na hora de acabar. Não, dá 5 horas. É a hora que. É a hora. É o relógio aqui. O alarme. Foi uma viagem. Eu vou mandar esses slides aí para vocês. Para quem quiser depois ficar viajando mais. E vamos consolidar essa ideia aí de novembro, para a gente ver se a gente torna isso uma coisa cíclica, para a gente se aproximar. Eu falei com os dois. Ambos têm meu contato. Foi. Isso. Ótimo. A gente robustecer, divulgar isso mais, né, fazer os meninos se empolgar. Ou então pronto. Papai, tá na hora de acabar a aula. Tchau, gente. Foi uma satisfação dividir esses dias com vocês. Tá na hora de acabar a aula. Tchau. Papai, tá na hora de acabar a aula. Pedro, Valeu, gente. Tchau. Pedro? O encerramento vai ser que horas amanhã? Beleza.